farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira, bem-vindo à 21ª edição do programa Pedindo Luz. Depois de na semana passada o tema ter sido a reencarnação, o tema hoje é a ressurreição. Analisaremos concretamente a ressurreição de Jesus Cristo, pois se Jesus realmente ressuscitou, a ressurreição é indubitavelmente uma realidade e temos que tê-la em séria consideração. Poderemos ter luz sobre este assunto? Claro que sim. Como já dissemos, é esta a razão e propósito do programa Pedindo Luz. O assunto é vasto. Haveria muito mais para dizer sobre uma matéria tão pungente e emocionante, mas espero que os dados com que vamos ser confrontados sejam suficientes para percebermos a sua realidade. Vou ser um pouco mais longo que o normal, mas é necessário. Antes de mais, é importante dizer aqui que a Bíblia diz muito claramente em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e fé. E não há ressurreição de mortos. Mas se ressuscitou, a ressurreição de mortos é uma realidade. Por isso, este assunto é crucial, fundamental, essencial, determinante mesmo. Uma das provas de que Cristo ressuscitou está na evidência das suas vestes fúnebres. Vamos dar uma vista de olhos às mesmas, segundo lemos em João, no capítulo 19, versículos 39 e 40. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. O costume judaico no sepultamento consistia em preparar o corpo conforme o uso, e como é ali referido, e sepultá-lo no mesmo dia da morte. Primeiro, lavavam o corpo com água quente. Foi isso que foi feito, por exemplo, com Dorcas, acerca da qual nós lemos que foi lavada em Atos 9, versículos 36 e 37. Em segundo lugar, tratavam das feridas, quando havia feridas. Em terceiro lugar, misturavam mirra e aloés, fazendo uma substância pastosa, com fragmentos de madeira pulverizados em pó, e foi isso que fizeram. Depois cobriam o corpo com esse produto, fazendo desse modo uma espécie de invólucro, que pesava cerca de 60 quilos. José de Arimateia e Nicodemos devem ter feito isso perto do sepulcro, ou mesmo dentro do sepulcro, pois o corpo com o invólucro pesaria cerca de 150 quilos. Por fim, colocavam um lenço na face e atavam-no no topo da cabeça para segurar o maxilar. No caso de Jesus, lemos que a enorme pedra foi depois rolada para a entrada do sepulcro e selada com o selo romano, sendo ali colocadas sentinelas a pedido do sumo sacerdote judeu. Em Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 10, nós lemos que Maria Madalena foi a primeira a chegar ao sepulcro, viu a pedra removida e a ausência do corpo do Senhor. E ela desatou a correr para avisar Pedro e João. Lemos que João chegou primeiro, porque provavelmente era mais novo e ágil, ou talvez porque Pedro estivesse com o sentimento de culpa por ter negado o Senhor. No versículo 5, lemos que João viu, a palavra grega é blepo, ou seja, olhou de relance, sem prestar atenção aos pormenores, que é isso que quer dizer a palavra. No versículo 6 também lemos que Pedro viu, mas a palavra é diferente, e a palavra grega é a palavra teoreo, que quer dizer que olhou bem para tudo com espanto, esquecendo-se até da separação cerimonial dos mortos a que devia estar obrigado. As vestes estavam diante dele como um casulo vazio. Era claro que o Senhor havia saído do invólucro de uma forma sobrenatural, pois estava intacto, não estava minimamente quebrado. No versículo 8 lemos outra vez que João viu, e a palavra é ainda uma palavra diferente, é a palavra eidon, que quer dizer que viu pela primeira vez com percepção, percebendo bem a coisa. É o ver de se ver de repente a solução de um problema. João viu, ou melhor, João foi o primeiro a perceber e a compreender que a razão por que o túmulo estava vazio e as vestes tinham ficado arrumadas foi porque o Senhor tinha, de facto, ressuscitado. No relato de João, quando ele e Pedro entraram no sepulcro vazio, eles veem os lençóis do sepultamento e o lenço que cobria a cabeça enrolado num lugar separado. Para João, aquela visão demonstra que Jesus não tinha sido levado, não tinha ressurgido até como Lázaro tinha ressuscitado no passado. Algo totalmente novo tinha acontecido. Por isso, lemos nas Escrituras que ele viu e creu. Objeções que se levantam a este facto. Em primeiro lugar, alguns dizem que Cristo nunca morreu, que estaria inconsciente. Tal é absolutamente ilógico. E porquê? Porque os romanos e os judeus eram autoridade em pronunciar alguém morto. Especialmente os romanos. Eles eram mestres nisso.
Em João 19, 32 e 35, nós lemos assim: foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles eram peritos em saber quando é que a pessoa estava mesmo morta, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados, apesar disso, lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. O Senhor teria conseguido quebrar o invólucro e teria tempo de o reconstruir depois, numa suposta saída por ele próprio do sepulcro? Ferido e exausto, como teria ficado após a crucificação, teria ele força para rolar aquela grande pedra com mais de 1 tonelada de peso? Depois, será que ele conseguiria vencer, tão frágil e fraco ele estava, conseguiria ele vencer os soldados romanos que eram peritos nas batalhas? O melhor exército do mundo? Teria conseguido escapar sem ser notado? E notemos que estamos a falar de soldados que eram dos melhores soldados, mesmo do exército romano. Que grande milagre se assim tivesse sido, maior do que a própria ressurreição. Vejamos agora as evidências das circunstâncias. O sumo sacerdote e os fariseus pediram a Pilatos reforço na vigilância e na segurança do sepulcro, porque Jesus disse que havia de ressuscitar. Eles temiam que os discípulos viessem de noite e roubassem o corpo, como lemos em Mateus 27, 62 a 64. Pilatos atendeu ao pedido e mandou selar o sepulcro. O prestigiado selo romano no sepulcro era a prova de que Cristo estava garantidamente no seu interior. Os guardas viram o Senhor ser ali colocado, ou eles poderiam perder a vida se porventura depois ele não estivesse ali. A vida deles dependia disso. Se o corpo desaparecesse, eles seriam executados. Como é óbvio, eles inspecionaram certamente tudo. Eram 16, porque eram 4 quaternos. Revezavam-se a 4 pelas 4 vigílias da noite. Em Mateus 28, versículos 2 a 4, nós vemos-los ficar em pânico quando aquilo aconteceu, a ressurreição. E vemos-los fugirem e receberem até dinheiro depois das autoridades, segundo lemos nos versículos 11 e 12, tendo-lhes sido dito para dizerem que o corpo havia sido furtado. Furtado? O corpo roubado? Vejamos estes argumentos. Se os soldados dormiam, como é que sabiam que foram os discípulos que furtaram o seu corpo? Não se pode dar crédito a testemunhas que dormem. Querem fazer-nos crer que os discípulos vieram de noite e roubaram o seu corpo a estes soldados treinados para a guerra. E depois, como é que alguém que dorme vê? O argumento do sono dos soldados não faz qualquer sentido. O castigo para o facto de um soldado dormir no cumprimento do dever era a morte. Acham que eles iriam adormecer? Todos. Além disso, e eram bastantes, 16. Além disso, mesmo estando todos a dormir, não acordariam pelo menos com o barulho da enorme pedra a rolar do sepulcro? Suponhamos que os discípulos iam ao sepulcro e que passavam pelos 16 soldados treinados no ofício, todos a dormir. Violavam o selo, rolavam a pedra sem os acordar, entravam, despiam o Senhor e depois arrumavam tudo sem os acordar, passavam depois pelos guardas outra vez, com o corpo, sem os acordar, de uma suposta sonolência que deveria ser leve a ser verdade, e deixavam as suas roupas depois arrumadas, como lemos em João 27? Não será preciso mais fé crer nisto do que na própria ressurreição? Vejamos agora se o corpo foi roubado. A teoria do roubo do corpo é completamente absurda. Que juiz me daria ouvidos a mim se eu dissesse que enquanto eu dormia, o meu vizinho entrou na minha casa e me roubou o meu aparelho da televisão? Quem sabe o que acontece enquanto está a dormir? Um testemunho deste tipo seria ridicularizado em qualquer tribunal. Se os soldados estivessem realmente a dormir, não saberiam, como é óbvio, quem teria levado o corpo. Serem as autoridades a roubar o corpo, também é uma hipótese que alguns colocam, seria elas prestarem um ótimo serviço à causa cristã, que era o que eles não queriam. O que de certo eles não fariam. Tanto mais que, se assim tivesse sido, quando as coisas começaram a piorar para o lado deles, eles poderiam apresentar simplesmente o corpo morto, o cadáver, que eles próprios teriam roubado, provando assim que Cristo não tinha ressuscitado. Mas não foi isso que aconteceu. E eles não fizeram isso. Porquê? Simplesmente porque não tinham o corpo. Não bastaria apresentarem o seu corpo para fazer ruir todo o cristianismo e toda aquela mensagem? Tens a noção de que eles falarem da própria ressurreição não era algo credível? Se não fosse mesmo verdade? Explico porquê.
Muitos pagãos acreditavam na vida desencarnada depois da morte, mas consideravam a ressurreição uma coisa impossível. Mas alguns judeus, não todos, esperavam a ressurreição dos justos no último dia, mas nunca antes disso. Pensemos agora, além disto que acabei de apresentar, no estado de fraqueza em que o Senhor Jesus Cristo estaria após a crucificação. Jesus não é apresentado como uma figura mítica, todo-poderoso, que triunfa sobre os inimigos. Ele parece, na verdade, fragilizado. Ele aparece a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E a clamar angustiado: Deus meu, porque me abandonaste, porque me desamparaste. Depois da crucificação, não é a figura heroica de Jesus que brilha entre os seus seguidores, mas muita fraqueza. Os apóstolos só voltaram porque realmente algo de extraordinário tinha acontecido. O líder derrotado, entre aspas, o seu líder derrotado, entre aspas, ressuscitara dentre os mortos. Depois, pensemos na própria fraqueza dos apóstolos. Se os apóstolos estavam a inventar uma religião, eles não estavam a fazê-lo da maneira como a maioria dos fundadores das novas religiões fazem. Eles não se fizeram parecer grandiosos, nem dignos de respeito. Eles pareciam mais umas vítimas de um desastre que tinha acontecido. Longe de nos mostrar uma comunidade tomada por uma exaltação mística, os evangelhos apresentam os discípulos desmoralizados, tristes, assustados, escondidos. É assim que a Bíblia os apresenta. Eles não tinham acreditado no testemunho das mulheres que voltaram do sepulcro. Quando Jesus se manifestou aos 11, ele censurou a incredulidade deles e a dureza do seu coração. Se eles estivessem a fundar uma religião, eles estariam a fazê-lo de uma forma errada, pois estavam a dar precisamente às pessoas razões para elas não acreditarem neles. Vejamos agora a evidência das testemunhas. A transformação que aconteceu no apóstolo Paulo. Além dos 12, temos o caso do apóstolo Paulo. Ele passou de perseguidor tenaz que era dos cristãos a pregador zeloso depois de ver Cristo vivo, ressuscitado. Esta transformação extraordinária que aconteceu em Paulo, de alguém que era opositor feroz à mensagem cristã, transformando-se no seu principal líder, só faz sentido se Cristo realmente ressuscitou. E foi isso que aconteceu. Paulo fala recorrentemente da ressurreição, até mesmo quando está a ser julgado. O facto da ressurreição alimenta a fé dele, faz toda a diferença para ele. E ele até diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e é vã a nossa fé. Disse ele na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Ele apostou tudo na ressurreição e convida-nos agora a nós a fazermos o mesmo. Os céticos da Bíblia apontam aparentes discrepâncias entre os vários relatos, mas o que vemos é consolidação de factos quando os analisamos. O ponto mais importante é muitas vezes esquecido. O testemunho sincero do que eles viram não é um esforço consciente de um grupo que existe que quer inventar algo. Não, de forma alguma. Na sua carta aos Coríntios, que muitos estudiosos datam do ano 53 depois de Cristo, Paulo falou de como Cristo apareceu vivo a 500 pessoas de uma só vez. Se não fosse verdade, seria impossível fazer essa afirmação tão logo após a ocorrência. Alguns ainda estavam vivos. Ele até poderia fornecer os seus nomes e as moradas deles. Um testemunho de tanta gente num crime aniquilaria o criminoso num tribunal. É esmagador de facto, são esmagadoras de facto as provas que nós temos da ressurreição de Cristo. Quando Paulo fala sobre a ressurreição outras vezes, há dois factos que para ele são importantes: que o túmulo estava vazio e que Jesus apareceu a muitos. Ambos são argumentos convincentes, pois caso fossem falsos, seria fácil as pessoas desacreditarem. Vejamos alguns relatos históricos de não cristãos. Por exemplo, o historiador Joséfo disse que a ressurreição de Jesus Cristo é o facto mais bem provado da história antiga. Diz ele, nem mesmo a morte de Júlio César está tão bem provada como a ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele começa a escrever sobre Jesus Cristo, historicamente, ele começa assim: existiu um homem chamado Jesus, se nos é lícito chamar-lhe homem. Notem como ele começa a falar de Jesus Cristo. Tácito também menciona Jesus, citando a sua crucificação como tendo-se provado incapaz de deter a superstição, entre aspas, do cristianismo. O ponto assinalado por Tácito é importante. Afinal, porquê é que a crucificação de Jesus não acabou com o seu movimento religioso? Porque ele ressuscitou dos mortos. Falemos da implantação do cristianismo. O cristianismo espalhou-se e cresceu apesar da perseguição e foi bem feroz. Não por causa do poder ou da personalidade dos apóstolos, ou até das regalias da fé. Os apóstolos eram fracos
e havia penalidades e não regalias para eles. Mas por causa do testemunho da ressurreição dos primeiros cristãos é que isso aconteceu. Foi por isso que o cristianismo se espalhou, não por causa deles serem brilhantes. Com a saída de Cristo do túmulo, saiu também o cristianismo. Senão, o cristianismo teria ficado no túmulo com o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma autoridade romana ou judaica apareceu até hoje para alegar que o corpo havia sido encontrado. Nem alguém exibiu algum corpo numa tentativa de sufocar a conversa sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Porquê? Porque não havia cadáver para ser exibido. Outro argumento, muito forte, diz respeito ao testemunho das mulheres. Na antiga sociedade judaica, assim como na sociedade romana, as mulheres eram consideradas cidadãos de segunda classe e os seus direitos eram muito limitados. Além disso, o seu depoimento em tribunal era basicamente considerado inútil. Dada a natureza da sociedade na época, seria altamente improvável que os autores do Evangelho, a inventarem uma história como alguns acusam, tivessem inventado uma história na qual as primeiras testemunhas de Cristo, do Cristo ressuscitado, fossem mulheres, que então teriam saído para informar os homens. Isso teria prejudicado muito a credibilidade da história aos olhos das pessoas da época. Se a história realmente fosse inventada, então os autores certamente teriam escrito que as primeiras testemunhas tinham sido homens, nunca mulheres. O facto é que as primeiras testemunhas foram mulheres. Essa foi a pura verdade e foi isso que foi registado. Note-se bem como após terem estado com Jesus ressurreto, os apóstolos mudaram completamente a atitude. Como é que se explica a mudança de atitude deles? Conforme instruídos por Jesus, depois dele desaparecer, eles saíram e começaram a pregar o Evangelho publicamente, assumindo risco pessoal e sem ganho algum por causa disso. Quase todos foram mortos pelas suas crenças e nunca se retrataram, mesmo quando enfrentavam a tortura e a morte. Porquê? Porque eles sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Muitos morreram por algo que acreditavam ser verdade. No entanto, ninguém morre por algo que sabe que é mentira. Inácio, um colega de Policarpo, que foi martirizado em Roma por volta do ano 107 da nossa era, escreveu na sua carta à igreja de Esmirna que os discípulos, depois de verem Jesus ressuscitado, ficaram tão comovidos e encorajados que desconsideraram a morte. E é isso que de facto vemos. Os discípulos de Jesus foram dominados por um sentimento que os transformou de pessoas amedrontadas e atemorizadas e desmoralizadas em evangelistas ousados, tendo devotado as suas vidas a testemunhar do Evangelho. Na primeira carta aos Coríntios 15, lemos que ele foi visto por diferentes pessoas, em diferentes lugares, em diferentes ocasiões. Apareceu a Maria Madalena, como já foi referido, a várias mulheres, lemos isso em Mateus 28, porque puseram eles o Senhor a aparecer primeiro a pessoas sem credibilidade. É uma boa pergunta. Porquê? Porque foi isso que aconteceu. Paulo cita também Pedro. Pedro, tendo sido chamado Satanás pelo Senhor Jesus Cristo um dia, para trás de mim Satanás, disse ele, tendo negado Pedro, fugido, sendo um homem sem letras, como mudou de repente e impressionou os seus algozes. Paulo cita também os 12 e 500 irmãos, como já referi anteriormente. Alguns ainda estavam vivos, como eu disse, ele poderia fornecer os nomes deles, indicar a morada deles. Um tão grande número de testemunhas ganharia qualquer causa num tribunal. Tiago, o irmão do Senhor, e os outros irmãos do Senhor, eram todos descrentes quando o Senhor estava vivo. E eles converteram-se. Porquê? Porquê que eles não se converteram enquanto ele estava vivo e converteram-se depois de ele ter morrido? Exatamente porque ele ressuscitou. O que os fez mudar foi a sua ressurreição. Se a ressurreição de Cristo fosse fictícia, nunca poriam Jesus a não ser logo reconhecido, pois isso não ajudaria. Mas o facto foi esse. O facto é que quando ele apareceu, as primeiras vezes, eles não o reconheciam, não sabiam que era ele. Se fosse fictício, não o poriam a aparecer apenas a crentes. Se fosse algo inventado, eles teriam-no posto a aparecer a Anás, a Caifás, a Herodes, a Pilatos, a Nero, aos grandes deste mundo. E não o poriam a aparecer apenas ocasionalmente. Teriam posto a aparecer permanentemente. Seria visto a comer, a beber, a conviver com eles, mas não. E sabem por que não? Porque ele estava a desabituá-los da sua presença, porque ele iria ausentar-se, e isto explica esse facto. A expressão que ele disse depois de ressuscitar a Maria Madalena, não me toques, não seria nunca dita, pois o significado dessa declaração nunca foi unânime naqueles que procuram interpretá-la. Mas foi isso que aconteceu. E é isso que está registado. De facto, os factos foram registados. Lemos que saíram sangue e água dele, quando ele foi tirado da cruz.
Em João 19:34 lemos isto. Quando ele foi retirado da cruz. Exatidão científica temos aqui nesta frase. Então, naquela altura não havia tal conhecimento, mas eles simplesmente registaram a verdade. Saiu sangue e água. Foi Simpson, o descobridor do clorofórmio, que explicou a morte do que ele chamou de extravasamento de sangue. Braços estendidos, grito e a divisão que separa o soro do sangue que se rompe. Essa divisão rompe-se e quando isso acontece, acontece a morte. Não resisto a repetir. Os apóstolos pregaram a ressurreição de Cristo ousadamente. Iriam dar a sua vida por aquilo que eles sabiam ser uma mentira? Ninguém está disposto a morrer por aquilo que sabe ser uma falsidade. Se o relato é falso, é um milagre ainda maior, porque conseguiriam inventar uma história tão fantástica. Frank Morrison, advogado britânico dos anos 30, considerava a ressurreição de Cristo uma fábula para criança. Decidido a desmascarar essa lenda, segundo ele, de um Jesus ressuscitado, começou a investigar. E a investigação dele culminou na obra Who Moved the Stone? Quem moveu a pedra? Um testemunho da sua própria conversão a Cristo é o que é esse livro, depois de chegar à conclusão que a sua ressurreição era inegável. E outros. O que diremos do general Lew Wallace, que produziu o célebre livro que deu o grande filme Ben-Hur, ele que era um ateu e que foi investigar e que chegou à conclusão que de facto a ressurreição de Cristo era um facto. E tantos outros. Poderíamos aqui multiplicar exemplos. Para pensares, se os divulgadores da informação da ressurreição de Cristo foram fidedignos no que toca a relatos de outros assuntos, sendo exatos em todos os aspectos, por que haveria de ser diferente quando eles falam da ressurreição? O símbolo do cristianismo não deveria ser uma cruz, mas um túmulo vazio. Tal a importância da ressurreição no plano da redenção de Deus. A morte substitutiva de Cristo é, aliás, apenas uma parte do plano. A cruz, sozinha, não pode salvar ninguém. O clímax do Evangelho reside no facto de que Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou, provando a eficácia do seu sacrifício. A ressurreição é a prova de que todos os pecados foram expiados na cruz. Ressuscitando, o Senhor Jesus Cristo provou que a obra de Deus para a salvação do homem ficou completa e que o ser humano tinha um caminho aberto, sendo o próprio Jesus o mediador, para se reconciliar com o seu Criador. A morte de Cristo apenas serviu para nos livrar do inferno, mas não para nos levar ao céu. Nunca nos levaria ao céu a simples morte do Senhor Jesus Cristo. É a ressurreição que garante isso, que possibilita que o homem tenha comunhão com Deus. Ilações importantes a extrair do facto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição, diz a Bíblia, prova que Jesus é o Filho de Deus, Romanos 1:4. Que o julgamento futuro é certo, Atos 17:31. Tem cuidado, pois, está escrito. Disso Deus deu a certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Repito, Deus deu disso a certeza a todos, ressuscitando o Senhor Jesus Cristo dos mortos. Portanto, cuidado, porque vai haver julgamento no futuro. E se tu não confiares em Cristo como aquele que foi julgado em teu lugar, tu vais ter que assumir o julgamento e não vais ter hipóteses, a não ser seres condenado ao inferno. É pela ressurreição que nós cremos em Cristo e que nós somos justificados por Cristo, que recebemos a vida eterna. E se crermos em Jesus como nosso Salvador, é então que podemos ter estas certezas. E depois também é importante sabermos que é por causa da ressurreição de Cristo que um dia também nós próprios iremos ressuscitar. A ressurreição prova que Deus existe e que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. O cristianismo não é uma religião, mas uma pessoa viva, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, nota bem, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Que Deus te ajude. Estou a orar por ti. Amém. É o farol